foi, já consegui me comunicar aqui com a Paty e vamos começar em breve. Pronto. Deixa eu refazer aqui a introdução, porque aquele vídeo foi descartado. Enfim, estaremos hoje aqui com a Paty Silva para falar sobre questões raciais, cotas raciais, feminismo, educação no Brasil, entre outros temas. Vamos lá, a Paty já deve estar entrando, deixa-me ver aqui. Ainda não. Enquanto isso, ficarei aqui com vocês. Aliás, voltarei em breve a produzir mais conteúdo aqui para o Instagram. Sei que estive meio ausente, mas lá vamos nós. Paty já deve estar entrando aí. Enquanto isso, estarei aqui. Deixe-me ver. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Deixa-me ver. Aqui, temos um... Vamos começar essa live, finalmente. Olá, tudo Olá! bom, Carlinhos? Boa noite. Bem, boa noite. Tudo certo aí? Tô Tudo ouvindo, bem? você Tá tá me ouvindo? baixinho, acho que eu vou aumentar. Eu sei que você tá baixinho, isso é meu Tranquilo. fone. É, tenta aumentar aí e ver como é que fica. Eu acho que o meu tá funcionando bem, mas qualquer Não, coisa me fala. é que eu tô te ouvindo bem, bem baixinho. É, Bem bem baixinho, tio? baixinho. Eu botei já no máximo o volume, mas tô te ouvindo baixinho. Melhorou. Oi? Um pouco, deixa eu Melhorou? vou botar os dois. Peraí, Tá. É, Creio que não seja aqui o agora problema, tá. que aqui tá o Agora som. foi, tá. Tá... Agora, Agora foi. maravilha. Que bom. Bom, vamos lá, então vamos começar. Queria primeiro te perguntar como surgiu esse interesse por falar sobre essas pautas Bom, Carlinhos, eu raciais. estudo esse assunto desde que eu comecei a minha primeira graduação, quando eu tinha 17 anos. E desde então, eu nunca mais parei, seja estudando relações raciais a partir de um assunto específico, seja relações raciais num aspecto geral, um aspecto amplo. Eu tinha uma preocupação de discutir o assunto, né? Estudar negritude, estudar por que há racismo, por que o racismo me atinge quanto mulher negra, menina negra, pessoa negra. Então, eu comecei a estudar. Na graduação, eu fiz iniciação científica, é uma bolsa de pesquisa, e me juntei a um grupo de pesquisa com uma orientadora. Lá foi onde eu aprendi mesmo a fazer pesquisa e a como estudar esse assunto. Então, meu interesse nasceu daí, desde quando a minha vida adulta inteira eu estou mergulhada nesse tema. É difícil se precisar, falar assim, olha, quando começou, porque não foi de repente um ponto da minha vida adulta, foi a minha vida adulta inteira, eu estou acabando estudando assunto. E teve alguma coisa específica que te fez estudar esse tema? Não, olha, eu reparava, eu percebia que havia o racismo, mas eu não sabia como compreender isso. Eu sou de uma família pobre, mas assim, minha família é estruturada, né? Pai, mãe, irmão, assim, uma família, né, típica brasileira normal. Mas assim, a gente percebia o racismo. Só que eu queria entender o processo, queria entender como é que afetava as pessoas, como é que isso afetava. E eu fui buscando perguntas, que é assim que a gente faz pesquisa, Carlinhos, né? Quando você chegar na faculdade, você vai ver. Se a gente vai fazendo umas perguntas para a gente mesmo, vai buscando as respostas. E durante toda essa minha carreira acadêmica, eu fui colocando novas perguntas. Assim, novas perguntas iam aparecendo para mim. Assim, olha, o que pode estar acontecendo com aquele grupo social ou com aquele outro? E é assim que tem acontecido, foi comigo. Por exemplo, eu terminei o doutorado tem 7 anos, sabe? Eu resolvi fazer o pós-doc ano passado.
Porque até nesse hiato de tempo, eu não tinha nenhuma questão de pesquisa. Eu falei assim, não tenho nada, não tenho pergunta para responder, Camila. Eu não tinha pergunta, eu não tenho nada para fazer no pós-doc. Eu não tenho. Muitos dos meus colegas que terminaram o doutorado foram para o pós-doc direto, ou foram fazer concurso, professor e tal. Mas eu não tinha pergunta para responder, eu também não queria bolsa no pós-doc. Muita gente entra no pós-doc por causa de bolsa. Eu não estava querendo bolsa, não posso ter bolsa. Então, não tinha pergunta. Aí, quando ano passado, quando eu comecei a produzir conteúdo para cá, para o Instagram, sobre feminismo, eu me deparei com uma questão. Aí eu achei uma pergunta. Uma pergunta, por quê? Eu vi nas literaturas que eu estudei sobre feminismo, tinha uma informação que não estava fazendo sentido para mim, que era a informação que a mulher negra era a pessoa em maior vulnerabilidade social no Ocidente, ou assim, quando faz um escopo menor, maior vulnerabilidade no Brasil. Não fazia sentido para mim essa afirmativa. Nenhum sentido. Porque os dados mostram outra coisa. Os dados estatísticos mostram que quem morre mais são os homens negros, quem evade mais da escola são os meninos negros. Assim, há pesquisas em outras partes do mundo mostrando que há uma crise de meninos. Eu falei assim, alguma coisa está errada. Por que essa narrativa feminista está dando conta de abafar os dados, sabe? Porque a gente está numa crise de meninos mesmo. E aí surgiu a minha pergunta. Eu falei, agora eu tenho um problema. E ficou um incômodo para mim, Carlinhos, porque parecia que só eu estava falando isso. Fiquei assim, será que eu tô maluca? Não é possível que ninguém está vendo que 70% das crianças que evadem da escola são meninos. Alguma coisa está errada. Isso é possível, só ninguém está vendo isso. Por que a gente não está falando disso? Por que a gente não está fazendo política pública para meninos? As políticas públicas estão focadas em meninas e mulheres. Para as mulheres permanecerem na universidade, para as meninas permanecerem na escola, assim, sempre focado no sexo feminino. E isso tem um motivo, isso não é à toa. Isso tem um motivo. Mas só que os dados mostram que os meninos e os homens estão sendo prejudicados. Eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Aí eu resolvi escrever o projeto. Falei, vou escrever, porque eu preciso saber. Eu só escrevi, Carlinho, porque eu queria saber se eu estava doida ou não. Era só essa a minha expectativa. Falei assim, olha, se ela rejeitar o projeto, porque como é um programa muito bom, nível alto na CAPES, eles não vão aceitar qualquer coisa. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Eu quero saber só se eu estou doida ou não. Só isso que eu preciso. Aí eu mandei para ela, assim, se ela aceitar, eu tenho um ponto. Se eu não aceitar, eu estou doida. Entendeu? E ela aceitou, aí me chamou para conversar e falou, não, tem sim, realmente tem um problema. E tem uma dificuldade em tratar o assunto masculinidade dentro do debate de estudos de gênero. Quando se fala em estudo de gênero, Carlinhos, na universidade, fala de mulher. Mas gênero não é só mulher, gênero é homem também. E assim, há problemas que atingem homens. A grande questão de ignorar os homens disso tudo não é porque assim, falta representatividade, mas não, é porque são esses estudos que baseiam as políticas públicas. Esse é o grande problema. As pesquisas atuais elas acabam sendo fundamento de políticas públicas que concluem que as meninas que estão em situação pior, que as mulheres estão em situação pior, não são os homens. Então, é por isso que é grave a questão. Aí eu fui pesquisando, né? Comecei a ser aceito no pós-doc, felizmente, comecei meu trabalho. E fui olhando, fazendo levantamento de literatura em outras partes do mundo. E eu vi que assim, tem gente nos Estados Unidos falando há pelo menos 2 décadas sobre crise de meninos. Na Austrália, na África do Sul. Na África do Sul tem um autor chamado David Benatar, que ele é bem polêmico, mas esse livro eu acho que ele tem um ponto. O livro é O Segundo Sexismo. Ele faz uma implicância com o livro da Beauvoir, Segundo Sexo, entendeu? Aí resolveu botar o nome Segundo Sexismo. Ele sugerindo que essa situação de desvantagem social dos homens e meninos seria um segundo sexismo. Entendeu? Eu me pergunto, eu nem criei uma posição a respeito do pensamento do Benatar ainda, mas eu fico me perguntando às vezes se ele não tem razão. Tá? Se a gente não
está realmente vivenciando uma onda do sexismo. Na Inglaterra também tem estudos dessa natureza, mostrando as desvantagens de homens e meninos em várias áreas sociais, sabe? Então, os meus estudos sempre foram na tentativa de responder uma pergunta. Eu começo com uma pergunta, eu estou com uma agonia enorme para saber o que está acontecendo. E eu vou lá, né, para buscar. E assim segue o caminho de pesquisa. E quem te inspirou a perguntar, a pesquisar mais? Teve alguém que te inspirou a fazer isso? A Então, fazer eu fiz perguntas? a graduação na USP, antes da era da lacração, sabe? Assim, não, lá não, tinha os nossos problemas, sempre foi a universidade sempre foi um Uhum. ambiente de esquerda, mas não é nada como é agora, entendeu? Assim, né, agora é um outro nível que eu acho que é o único na história, sei lá, eu acho. Então, na minha época, eu tinha professores que cobravam muito, e eles falavam, ensinavam a fazer pesquisa. Falavam, olha, você não pode fazer pesquisa se você sabe a resposta. Você tem que pesquisar o que você não sabe a resposta. Se você fizer a pesquisa do que você sabe a resposta, o nome disso não é pesquisa. O nome disso é panfleto. Você está querendo enfiar a goela abaixo da academia inteira uma ideologia, uma posição que você acredita. O nome disso não é pesquisa. Então, foram com os meus professores dos primeiros períodos da graduação que eu aprendi o que é uma pesquisa. Você, olha, você tem que fazer pergunta, você tem que ir atrás de respostas. E o pesquisador, ele é aquela pessoa que sempre vive na dúvida. Ele, não, ele nunca está plenamente satisfeito com o saber dele. Ele está sempre em dúvida. Ele precisa estar confortável no lugar de dúvida. Deus assim, não, caramba, eu acho, eu sei isso, mas quando eu comprar aquele livro que custa R$ 377 e demora 42 dias para a Amazon entregar, eu vou saber mais. Aí tu compra o livro, aí você lê e fala, caraca, tem um outro. Então, é sempre assim, é sempre um estágio de dúvida. A busca pela verdade, assim, não termina. Para quem tem um interesse realmente de pesquisa, nunca vai terminar. A impressão que eu tenho é que todo mundo que faz pesquisa com essa dedicação de vida intelectual tem o mesmo comportamento. Se a gente parece que nunca vai acabar. Tudo tem um assunto que emenda no outro, fala com o outro, puxa com o outro, e você vai sempre buscando coisa. E sempre a sensação que quanto mais eu leio, menos eu sei. Você olha, quanto mais eu estudo, É, menos eu eu sei. Assim, caramba, eu só vou saber mesmo quando eu ler a referência que fulano colocou naquele livro. Mas aí não chega esse momento, assim, spoiler para você que é jovem. Não chega, entendeu? Assim, não vou saber. Entendeu? Você vai pulando de livro. Eu acho que eu me dou conta que eu consegui absorver muita coisa quando eu falo com outra pessoa. Quando eu ensino alguém alguma coisa, aí eu falei, caraca, realmente eu li muita coisa sobre o assunto. Mas, assim, meus pensamentos em casa, eu sempre penso que eu sei muito pouco. Você falou, caramba, eu preciso saber mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar isso aqui. E sempre perguntando coisas, sempre anotando coisas. Eu acho que é o perfil assim, da pessoa, né? Nem todo mundo tem um perfil de pesquisa. As pessoas precisam estudar em algum momento da vida, mas nem todo mundo tem um perfil de pesquisa. E tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Da mesma forma que nem todo mundo tem perfil para ser a Beyoncé, entendeu? Ou assim, ser a Rihanna. Entendeu? Tá tudo bem, tá tranquilo. Agora, agora que estamos falando de pesquisa, queria entender se você também tem resposta para isso. O que você acha que causa o Olha, eu racismo? acho que tem causas multifatoriais e o racismo existe desde que o mundo é mundo. Então, várias sociedades manifestaram racismo como tipo uma doença social. E existe em várias culturas, em várias nações com diferentes modos de produção econômica. A causa do racismo a gente pode falar que é multifatorial. Pode ser tanto pela homogeneidade racial de determinada nação que acaba rejeitando o grupo que é diferente. Nossa, olha, uma nação de, digamos, brancos europeus, aí tem uma parcela pequena de negros africanos, aí aquela parcela grande ela acaba rejeitando
a parcela pequena. Ou pode ser, né, o inverso também. Então, mas tem fatores multifatoriais. E é uma questão, Carlinhos, que vai ser combatida, às vezes, combatido através de cultura e de educação. Eu sei que é meio clichê falar esse tipo de coisa, mas é verdade. É verdade. Porque aqui, especialmente no Brasil, eu acho que a gente vai começar a combater mesmo. A gente já começou, né? Comparando com o que a gente foi até uns 15, 20 anos atrás, a gente está muito melhor hoje. A gente tem que admitir isso. A gente está muito melhor hoje, graças a Deus. Mas a gente precisa educar o olhar do brasileiro em geral para acostumar ou valorizar, desenvolver o imaginário e acostumar que pessoas negras possam ocupar determinadas posições sociais. Assim, o racismo brasileiro ele tem uma característica mais sofisticada do que, por exemplo, o racismo americano. O racismo brasileiro, o brasileiro médio, ele acostuma ver o negro ocupando determinadas posições sociais. E, em razão disso, ele discrimina o negro. Por exemplo, áreas nobres da cidade, você não vê tantos negros. Se você localizar negros naquela área nobre, você tende a achar que ele faz parte da equipe de segurança ou da equipe de limpeza, enfim. Não que haja problema nessas funções, nesses trabalhos, óbvio que não, são trabalhos dignos. A questão é que o imaginário brasileiro está atrelando funções de baixo status à cor preta, ou à cor negra. A questão é do imaginário. Assim, nossa, por que você não está considerando que a pessoa branca poderia estar naquela função? Você imediatamente pensou que era uma pessoa negra. Então, é uma questão de imaginário. A gente só vai reverter esse imaginário com educação e cultura, de maneira que as pessoas consigam se acostumar que, através de processos meritocráticos e processos educacionais, os negros possam ocupar posições diversas, como todas as outras pessoas da sociedade. Entendeu? Então, assim, a causa é multifatorial. No Brasil, é muito ligada, claro, também ao passado escravocrata. A gente teve quase 4 séculos de escravidão. A gente não vai dispensar as consequências de quase 400 anos de uma hora para outra. Isso é irrazoável pensar isso. Entendeu? Mas é basicamente multifatorial. E ter mais negros em posições de liderança também pode ajudar a mudar esse eu imaginário acho das que sim, pessoas? Carlinhos, porque olha, até as pessoas, ainda que as pessoas neguem, as pessoas se inspiram em outras pessoas. Ninguém é tão autêntico assim. Você fala assim, ai, nossa, vou criar do zero, vou ser o único, barroco, entendeu? Só eu, exclusivo. Entendeu? Não é, a gente acaba imitando as pessoas, porque a gente se inspira. Eu tento achar, eu gosto de acreditar que a gente faz isso porque é como se fosse um presente de Deus pra gente, sabe? Assim, olha, botar aquela pessoa sensacional no teu caminho para você poder imitar um pouquinho. Eu acho que é tipo Deus agindo assim, da forma dele, assim, olha, vou te colocar uma pessoa maravilhosa e você copia o que der dela, exato. E essa pessoa maravilhosa que eu tive crescendo foi, ao ver na TV, foi a Glória Maria. Na minha época, de criança, não tinha internet. Todo mundo tinha que consumir Globo. Todo mundo tinha que consumir a Globo. E aí, assim, a Glória Maria era a apresentadora, a única apresentadora negra do maior telejornal dominical da TV brasileira. Caraca, eu babava naquela mulher. Eu falava, caraca, que mulher maravilhosa! Gente, sensacional! Então, assim, é uma coisa de inspiração. Por quê? Eu, como eu disse antes, né, sou de uma família pobre. E eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, assim, o meu círculo social, quando ninguém tinha esse costume, o hábito de ir para a faculdade. Aí ver uma pessoa como a Glória Maria, na TV, tem jornalismo, está lá na Globo apresentando do lado do Pedro Bial, né, o Fantástico. Caraca, então tipo, é possível isso. O lance da representatividade é você permitir que a outra pessoa crie um imaginário. Assim, caraca, que maneiro!
olha, tem uma negona maravilhosa apresentando o jornal. Então, assim, eu posso também. Assim, tem todo um convívio, um contexto que diz ainda de uma maneira muito discreta, implícita, que o negro não pode fazer tal coisa naquela época, né? Hoje em dia, não. Naquela época, nos anos 90. E ver a Glória Maria lá era tipo um rompimento, era um trator do que as pessoas falavam. Se não, ela tá lá, a gente pode também. Era uma inspiração. Tanto que quando ela faleceu, recentemente, eu fiquei arrasada. Fiquei arrasada. Ficou parecendo para mim como que eu perdi mais uma referência no mundo. Eu falei, caramba, eu tô perdendo referências. As minhas heroínas estão morrendo, e agora? O que vai acontecer de mim, sabe? Para quem que eu vou olhar, para quem eu vou copiar? Eu fiquei assim, meio perdida. E várias mulheres da minha geração também pensaram a mesma coisa. Que ela foi realmente pioneira. Em vários sentidos. Pioneira em vários sentidos. E a gente olhava para ela. A gente olhava para ela e estava assim, nossa, caramba. Assim, tem uma mulherona lá, uma negona linda, assim, maravilhosa, falando no principal jornal. E era uma época, Carlinhos, que todo mundo via TV. Não é igual hoje. Hoje a gente vê TV quem quer, entendeu? Você hoje vê esse cara na internet e tal. Mas naquela época, não tinha internet, você tinha que ver TV. Não tinha TV aberta, era isso, acabou. Era um efeito diferente você ver uma pessoa como ela. E é por isso que eu acho que a representatividade é importante. Porque a pessoa vê como, caraca, como é legal. É por isso também que eu defendo muito que a direita passe a ampliar esse olhar para a representatividade. Por que eu digo isso? Eu percebo, na minha opinião, o pobre em geral, suburbano, enfim, em geral, ele não é progressista. Eu não acredito que o subúrbio seja progressista. Para mim, na minha visão, o progressista, o suburbano, ele é conservador. Só que o suburbano, ele é atingido por problemas sociais como racismo, como homofobia, como violência doméstica. Temas que são ignorados pela direita. Porque como a esquerda domina a discussão desses assuntos, parece que é uma discussão de esquerda, mas não é. É uma discussão de gente. É uma discussão de seres humanos. Deixar que um lado político, que não é o nosso, tome conta, isso não é inteligente. Assim, eu acredito. No dia que a direita começar a entender isso, aí eu acho que o quadro vai virar. Eu não acredito que o suburbano seja de esquerda. Eu não acredito mesmo. Não acredito mesmo. Eu acho que você perguntar para o suburbano, falar, o que você acha da homofobia? Ele vai falar, não, homofobia é errado. Agredir homossexual é errado, tal, tal. Agora, eu falo, o que a gente falar todos? Eu falo, hã? Eu falo, eu. Entendeu? Essas pessoas O que você acha de colocar banheiro junto? Aí, oi? Não tem capilaridade para ele essa discussão. Mas ele já está entendendo que assim, é errado você atacar homossexuais. Isso aí é um princípio, não é um princípio progressista, é um princípio humano, entendeu? Essa é uma questão de humanidade. Você é errado você bater nas pessoas. Pronto, você está entendido. Eu acredito muito. Quando a direita começar a entender a necessidade de discutir pautas sociais, eu acho que vai ter um êxodo assim, substantivo da classe popular em direção à identificação política como conservador. E eu acho, é a mesma coisa, eu acho também, a mesma coisa, que a direita foca em poucas coisas, e enquanto a esquerda está tomando essas pautas, educação, tá tomando conta das pautas raciais, a esquerda foca em pouquíssimas, a direita foca em poucas coisas, enquanto a esquerda está dominando o resto, as coisas Nem principais. faz do jeito assim, bom, né? Não é um jeito eficiente, é um jeito ruim. Até se eu for perguntar, se uma pessoa um negro de esquerda, ele não vai falar que a esquerda é antirracista, assim, que eu não acho que é. Ela só faz um belo cosplay, entendeu? Assim, nota 10 na atuação, merece Oscar. Mas não é antirracista, nunca foi. Entendeu? Mas como tem alguma sinalização de interesse na discussão, fica parecendo que é. E aí as pessoas apostam que lá é o campo ideal
para ter uma mobilização antirracista, para ter uma mobilização contra a violência doméstica ou contra a homofobia, só porque há uma pequena sinalização. Na direita nem isso tem. E quando alguém grande de direita fala sobre isso, é sempre num sentido muito pejorativo, no sentido de meme, o que isso não adianta para discussão. Isso não adianta, não serve para discussão. Olha, uma vez Carlinhos, eu estava conversando com um rapaz aqui no Rio que ele foi candidato a alguma coisa que eu não lembro o que era. Ele era do Novo. Aí ele falou que foi para um debate com uma moça do PSOL e ela começou a colocar todos aqueles estereótipos clássicos, né? Homem branco, hétero, cis, patriarcal, que quer esmagar os pretos, pobres, gays, homossexuais, entendeu? Tá. E porque ele defendia o fomento de políticas de incentivo ao empresariado. Era essa a plataforma de defesa dele. E aí ela pegou e jogou com que o empresariado era malvadão, que queria acabar com os pretos e pobres. E ele insistindo na questão econômica, que é importante incentivar o empresariado para a geração de renda, de empregos, de riqueza, porque ele está correto. Só que o debate que ela estava fazendo não era econômico, era sociológico. Ele não podia usar o argumento econômico, ele tinha que usar o argumento sociológico. Ele não está lá para convencê-la, ele está lá para convencer quem estava vendo eles. Se ela estava usando sociologia, ele não pode rebater com economia, ele tinha que rebater com sociologia. E a sociologia está a favor dele, porque, querendo ela ou não, a maioria dos microempresários brasileiros, que são as pessoas que geram emprego mesmo para outras pessoas, são negros. Se ele falasse assim, ele quebrava ela. Ela falou, olha só, minha filha, você está contra o empresariado, mas você sabia que 60% dos microempresários são negros? Você quer acabar com o empresariado? É isso que você quer? Então é você que quer acabar com os negros. Porque já são. Eles já são. Ninguém está pedindo autorização para você se vai ser ou não. Eles já são maioria. Então, na verdade, eu falo assim, olha, você, com essa ideologia, que está prejudicando os negros. Porque ele estava trabalhando com a realidade. Ela estava trabalhando com ela o que ela achava ideal. Ela estava entendendo o que era ideal para um grupo populacional. Ele estava entendendo já o que era real. Só que ele estava usando o argumento econômico e ela o argumento sociológico. Então, assim, ele tinha que bater com o argumento sociológico. Aí, o argumento sociológico você vai pegar a demografia. Você vai olhar assim, como que é o agrupamento de empresários do Brasil. Quantos por cento são mulheres? Quantos por cento são negros? E trabalhar nisso. Assim, olha, esse grupo aqui que eu estou defendendo. Não estou defendendo o empresariado malvadão. Nem todo mundo é dono da Gedô. Entendeu? O dono da padaria é o empresário. E aí, a maioria é negra. Você quer fazer o quê com essa galera? Aí dá uma quebrada nela. Então, eu acho que a direita precisa vir para a sociologia. Eu falo assim, olha, em termos sociológicos, o que está sendo defendido já está acontecendo. As pessoas já são favoráveis a isso. O que o outro lado está defendendo é uma ideia. Entendeu? Eles estão achando que é melhor para outra pessoa. Aquela coisa autoritária, né, que a gente sabe do progressista, né? De julgar o que o outro precisa, o que o outro tem que fazer. Então, assim, a realidade ele já mostra isso. Assim, então, a maioria é empresária. Teve uma pesquisa há um tempo atrás da Perseu Abrão, se não me falha a memória, mostrou que a maioria das pessoas que moram em periferia de São Paulo são liberais. Olha que louco! Entendeu? Aí você vai escutar um progressista, vai chamar isso de antidemocrático, né? Eles chamam de antidemocrático, é o povo contra o povo. Entendeu? Tipo assim. A realidade é essa. Mas aí, como a gente ainda está carente assim, de utilizar argumentos que não sejam apenas econômicos, não estou falando para deixar de lado, né? Não, é claro que importa. Mas usar argumentos de outras disciplinas também, como a sociologia, como a cultura, que é onde a maioria das pessoas consegue entender o que está sendo falado, que tem mais a ver com a vida propriamente, assim, mais a vida direta, né, que eu digo, né, a vida cotidiana diretamente. E existe na sua opinião, existe uma banalização do racismo? Existe uma banalização. Existe. Assim, Qual o tamanho? O termo racismo ambiental. Olha, primeiro eu impliquei com esse termo. Eu fiquei lá rindo, eu ficava debochando por dentro, né? Assim, nunca falei.
mas por dentro eu estava debochando e tal. Aí eu teve um dia, eu parei para falei, não, cara, eu vou botar o que é isso? Que negócio é esse? Não faz o menor sentido, o termo não faz sentido. Assim, o ambiente causa racismo, né? Você quer a disjunta nominal, né, tipifica o substantivo, o que eu me lembro era isso, na aula de português. Aí o ambiente causa racismo, o racismo causa. Não faz sentido. Aí eu vou botar para ver, pesquisei, botei em inglês, botei em francês. Aí o que aconteceu, Carlinhos? Continuou sem fazer sentido. Eu pensei, não vai continuar sem Normal fazer desse sentido nenhum. Entendeu? Eu perdi horas do meu dia lendo coisas que não tinham o menor sentido. Que aquilo que estava ali escrito, né? Eu botei vídeos no YouTube, botei em 2 línguas, entendeu? Para ver se achava alguma entendeu. Não, nada, não faz o menor sentido. E aí, quem, na minha opinião, aquilo ali cabe? É o conceito de pobreza, não é de racismo. Entendeu? Não faz sentido, é pobreza. Ele está exato. falando de pobreza, não de racismo. Não tem a ver com cor, tem a ver com classe social. Associar que as pessoas que moram em locais mais sujeitos a situações climáticas, não é racismo, é situação de pobreza. A pessoa está naquela localidade em razão da situação econômica. Não é mais em razão da situação racial. Assim, a chuva não escolheu, assim, nossa, que lugar legal, cheio de preto, vou cair aqui. Não foi assim. Entendeu? Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito. E aí não faz o menor sentido. Então, assim, isso banalizou. Assim como o tal racismo estrutural. Entendeu? Que também ao meu ver, também não faz sentido, não gosto desse adjetivo no estrutural. E, assim, é bem só uma questão bem técnica mesmo. Toda vez que eu falo isso, as pessoas de esquerda acham que eu falo que eu estou negando o racismo. Eu não estou negando o racismo, eu não sou louca. Quer dizer, eu sou um pouquinho, mas eu tenho bons modos. Eu não estou negando o racismo. Eu estou negando a teoria do racismo estrutural. É diferente. Eu estou dizendo que o racismo existe. Eu estou aqui todo dia falando que existe, que existiu e tal. Mas a teoria do racismo estrutural, eu estou rejeitando. Assim, eu falo, olha, desculpa, eu li o livro. Eu não acho que a teoria apresentada pelo professor Silvio Almeida, que é atual ministro, né, de Direitos Humanos, ela não está convincente. E é por motivos técnicos. Assim, para uma teoria ser teoria, Carlinhos, o autor ele precisa anunciar as categorias. Ele precisa explicar o que ele está entendendo como estrutura, o que ele está entendendo como racismo, o que ele está entendendo como instituição. Ele tem que falar. A gente não pode deduzir esse tipo de coisa. Ele tem que dizer o que eu acho que é a estrutura. Você começa a ler e termina a ler o livro sem saber o que ele estava chamando de estrutura. Você não sabe o que é a estrutura. Não faz a menor ideia. Você termina e começa do mesmo jeito. Quando você lê outras obras do autor, aí você começa a entender o que ele estava querendo falar sobre estrutura. Que ele estava chamando de estrutura o modo de produção capitalista. Ele tem um livro chamado Marxismo e Questão Racial. Então, lá, nesse livro está claríssimo exatamente o que ele está pensando. Claríssimo. O orientador dele, de doutorado, que esse livro do racismo estrutural é originado da tese de doutorado dele, né? Na USP, se não me engano. O orientador dele é um comunistão, um Alisson Mascaro. E ele já deu entrevista falando assim, olha, para mim, a solução para o racismo estrutural é a revolução. Então, o que ele está chamando de estrutura é o modo de produção capitalista. Então, para ele, assim, só acabará o racismo quando acabar o modo de produção capitalista. Então, você precisa estar associado com o pensamento marxista e o materialismo histórico para concordar com o racismo estrutural. Isso considerando que o livro estivesse sem falha técnica. Entendeu? Considerando que ele estivesse sem falha técnica, você precisa estar filiado ao pensamento dele, marxista, materialista histórico. Coisa que eu não sou. Eu não posso ser, eu sou católica, eu não posso ser marxista. Então, eu não poderia concordar com ele de qualquer maneira. O que ele está propondo que só é possível terminar abolir o racismo na sociedade quando abolir o modo de produção capitalista. Mesmo ele não colocando qual seria o modo de produção a ser substituído.
Ele falou assim, ele tá qual? A gente sabe que é socialismo, a gente sabe. Entendeu? Mas não tá assim, é o socialismo. Entendeu? Aquela coisa bem bela, socialismo, não tá. É pra assim, você pegar e quem não estiver esperto cai na onda assim, rapidinho. É uma engenharia muito boa que essa galera tá fazendo nos últimos anos, sabe? Uma engenharia muito boa. Se você não estiver esperto, você cai igual pato no discurso. Sim, é Não, conto de você tem que fadas. ficar, tem que estar muito atento. Se você não, você cai muito rápido. E isso é novo, sabe, Carlinhos? Não era assim, não. Até os anos de 2010, não tinha essa ligação do antirracismo com o anticapitalismo, não. Isso é novidade. Isso é novidade. Como se essa geração de intelectuais estivessem ressuscitando o já falecido marxismo. Eu, o, o marxismo ele já foi provado, já foi refutado tantas vezes, que é incrível que tenha gente em pleno 2023 defendendo isso. E aí eles começaram a utilizar pautas identitárias para reavivar o marxismo. Ele estava morto. Ele estava morto. O identitarismo, ele ressuscitou o marxismo. E você tinha citado o atual ministro dos Direitos Humanos. Agora eu queria saber o que, E, que você acha olha, eu dele. acho que ele é um intelectual competente. Eu só achei que o Uhum. livro dele tem esse problema, tem essa falha. Eu entendo que a maioria das pessoas não vejam essa falha, não porque elas não são capazes de ver, mas porque elas não leram o livro. Entendeu? A maioria das pessoas não leram o livro inteiro. Eu duvido, sei lá, eu mudo meu nome para Cassandra se as pessoas leram o livro todo, sabe? E não é um livro curto e também não tem uma linguagem boa, assim, enfim, não é um livro simplesinho de ler. É, as pessoas ficam repetindo isso porque soa bonito. Soa bonito, é bonita, é uma teoria para aquecer o coração, entendeu? Seduzir mentes. Mas não é, é como se tivesse, ó, deixa teu cérebro de lado para concordar. Não tem como você concordar com o que foi escrito, não tem. Se algum dia tiver algum outro livro, alguma eu, assim, né, a gente lê e vê se existe, tem alguma concordância ou não. Mas eu considero um intelectual competente, assim, ele é uma pessoa muito bem preparada, mas eu acho que esse livro especificamente dele não conseguiu comprovar a teoria que ele está apresentando, entendeu? Então, mas assim, ele, ao meu ver, ele é um intelectual bastante competente. E você tem visto o trabalho dele como É ministro dos Direitos claro, eu Humanos? Você botei poderia alerta, opinar? porque eu não vou dar um minuto de paz para esse ministério, entendeu? Eu já botei alerta, estou pleníssima. Estou muito on nesse ministério. Eu incentivei meus seguidores, falei assim, olha, pegue o ministério para vocês acompanharem, entendeu? Não darem sossego. Eu peguem de preferência de vocês. Eu peguei esse. Entendeu? Aí tá lá, alerta, publicou alguma coisa, tô vendo. E eu tô lá comentando. Quando o Lula tirou o Brasil do Conselho de Genebra, do Conselho de Genebra, eu fui lá perguntar por que, que o governo tirou o Brasil do Conselho de Genebra. E na campanha, ele falou que ia deixar a legalização do aborto como tema do Congresso, do Parlamento. Ele falou isso em campanha. E aí, semanas depois, primeira semana de gestão, ele tira o nome do Brasil do Conselho de Genebra, sem deliberação do parlamento. Falou, eu botei, por quê? Por quê? Eu estou dando zero parte. Se da minha parte, não trago uma luz de parte, porque eu estou lá sempre que eu puder perturbando esse ministério. E agora, você acha que esse ministro dos Direitos Humanos é a favor dos direitos humanos? Ele Eu acho que ele respeita respeita eles? o que ele pensa sobre os direitos humanos. Entendeu? Por exemplo, quando teve o Uhum. Dia da Intolerância Religiosa, né, tem toda aquela festividade, né, comemoração com candomblé e com a Umbanda, e fica parecendo que só essas religiões podem ser vítimas de intolerância religiosa, o que não é verdadeiro. Ainda que elas sejam maioria, ou melhor, ainda que elas sejam a maioria registradas, né, porque tem isso, a maioria registrada não quer dizer que as outras religiões também não, ou fiéis de outras religiões não possam sofrer intolerância religiosa. Eu mandei uma mensagem para a ouvidoria deles, inclusive, sobre isso, porque de vez em quando eu recebo mensagem anticatólica aqui.
E aí agora toda mensagem de católica eu vou dar print, eu vou protocolar no ministério. Cara, eu vou dar Zé Paz para esse ministério. Tirei, dei print e protocolei como denúncia. Falei, olha, é isso aí. Esse cara também atacando o catolicismo. Né? Então, assim, eu não sei se ele é favorável aos direitos humanos. Eu acho que ele é favorável aos direitos humanos que esteja em impacto, em encontro com o que o progressismo, né, defende, aparenta. E agora você falou sobre religião. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Já vi gente falando que os negros, uma parte deles só segue o catolicismo porque Ai, meu foi Deus. imposto a eles. Isso é Não, verdade? não, gente, olha, isso é uma loucura. E eu estou me coçando para tretar nesse tema, tretar. Porque, olha só, eu tenho uma teoria, assim, a partir do que eu já li sobre. Eu acho que o cristianismo ele é mais africano que a Umbanda. Não sei se você sabe, Carlinhos, mas a Umbanda ela nasceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no começo do século XX. Ela foi uma dissidência do candomblé. Ela nasceu aqui no Rio, não é em África. Ela nasceu aqui. No século depois de Sim. Cristo, a gente já tinha Santa Ifigênia lá na Etiópia. Então, olha só. Assim, tipo assim, né? A Umbanda nasceu 20 séculos depois de Santa Ifigênia. Então, assim, eu acho que o cristianismo é mais africano que a Umbanda. Entendeu? Então, aí isso é um ponto. A outro ponto que as pessoas falam, né, que todo mundo deveria ser de Umbanda, Candomblé, porque é preto, então as pessoas já não gostam muito de mim, porque eu sou católica romana, aí eu não poderia ser católica. Porque dizem eles que os europeus vieram aqui e obrigaram todos a serem católicos e tiraram a religião. Só que a verdade é que lá na África, ou a maioria da África, ou é do Islã, ou é cristianismo. Você olha as outras religiões, elas não batem nem 1%. Nem 1%. Então, assim, a grande maioria ou é cristã ou é muçulmana. Essa é a configuração da África. Na verdade, essa galera que reproduz esse discurso quer ser mais africano que o africano. É muito provável que essa galera fala, caraca, você está sendo africano errado, mano. Entendeu? Porque não é assim que é para ser. Entendeu? Você é explicando para africano. E uma outra coisa que eu fico pensando nesse argumento é que talvez eu acho que eles não considerem que o africano tenha influenciado o cristianismo. Eles acham que é só o missionário europeu cristão que influenciou o africano, e não o inverso. Isso é equivocadíssimo pensar desse jeito. Equivocadíssimo. O cristianismo primitivo assim, ele é todo africano. Há teóricos, há autores falando que o cristianismo também é religião de matriz africana. E eu acho isso mesmo. É uma religião de matriz africana. No século I tinha Santa Ifigênia, no século V tinha Santa Ezelbom. A igreja da Etiópia é uma das mais antigas do mundo, é um grande polo de cristandade no mundo. Sim, é mais cristão do que a Umbanda. Assim, a Umbanda nasceu ontem. E nasceu aqui, entendeu? Aqui no Brasil. Sabe? Assim, a gente já tinha Santa Eusebon, Santa Efigênia na África. Então, na verdade, eu acho, até já falei isso com uma pessoa, uma militante, já que ela ficou meio pensativa. Assim, na tentativa que eles fazem de atacar a Igreja Católica e diminuir toda a produção do catolicismo, do cristianismo, eles estão fazendo nesse mesmo balaio, diminuindo e invisibilizando teólogos africanos, intelectuais teólogos africanos. Então, olha só, você está atacando a Igreja Católica, você está atacando essas pessoas também. Você está atacando a produção que eles fizeram para o cristianismo, a contribuição que eles deram para o cristianismo. Vocês estão atacando a intelectualidade de pessoas que vocês dizem que querem visibilizar. Vocês não estão atacando só a Igreja Católica. Estão atacando esses intelectuais, esses teólogos, grandes teólogos africanos. Sabe? Então, sim, tem esse boato que circula dentro do movimento negro e que eu estou muito afim de bater de frente. Essa é uma briga que eu estou muito decidida a comprar. Maravilha. Agora eu queria te perguntar mais um pouco sobre racismo.
queria saber a sua opinião sobre existir racismo apenas com um determinado grupo de pessoas, ou o racismo pode acontecer Não, com pode qualquer um. acontecer com qualquer um. É muito comum a pessoa voltar a falar, acontecer com branco, branco pode ser vítima de racismo? Pode. O que acontece é o seguinte, Carlinhos, olha só, na minha visão, há dois tipos de racismo, o institucional e o individual. O individual é aquela postura da injúria, né? Você xingou aquela pessoa a partir da característica fenotípica dela em relação à raça. E tem o racismo institucional, que é cometido por instituições, tipo a polícia, tipo a escola, que discrimina pessoas em razão da raça. O que acontece, ao meu ver, no Brasil, o branco ele não é vítima do racismo institucional. Ele não é vítima de racismo praticado por instituições. Mas ele é vítima do racismo individual. Uhum. Isso acontece. Se você procurar na internet, a gente vai achar. Então, o doutor William Douglas, que é desembargador, ele me mandou hoje uma reportagem de 5 jovens que foram presos por racismo contra brancos. Existe. O racismo não quer dizer que é discriminação de uma pessoa contra outra pessoa em razão da raça. Assim, existe racismo contra brancos, isso é possível. A legislação não está falando que é racismo contra negros. Isso aí é um entendimento ideológico do movimento. Mas, em termos legais, está falando de raça. Então, qualquer pessoa pode ser. Da mesma forma que nos Estados Unidos, os negros também discriminam outros grupos raciais, como os asiáticos, os latinos. Acontece isso também. E as pessoas também falam, na verdade, justificam o racismo contra brancos, citando a questão da dívida histórica, falando que é, é correto, entre aspas, praticar racismo. Na verdade, é justificável praticar racismo contra brancos devido à dívida histórica. O que você Eu acha desse acho termo? horrível. Mas olha, eu devo falar que quando eu era jovem, quando eu tinha uns 20, 21 anos, eu achava o máximo esse termo. Você provavelmente deve achar texto meu na internet falando de dívida histórica, entendeu? Porque né, a gente tem que passar vergonha de alguma forma, e essa é a minha. Mas hoje, agora que sou uma Uhum. pessoa madura, você não vejo sentido em dívida histórica. Especialmente falar que assim, tipo, cota vai pagar dívida histórica, cara. Porque se for pagar, a dívida é muito barata, entendeu? Assim, então, você, cara, que dívida barata é essa que está me dando barato na universidade? Eu preferia, sei lá, um carro, entendeu? Um apartamento. Entendeu? Quem decidiu que o pagamento da dívida histórica é cota elevada na universidade? Quem decidiu essa coisa? Senão não faz sentido. E, além disso, do problema do valor da dívida, é que a gente não sabe exatamente o valor da dívida. Assim, que dívida é essa? Quem é que vai pagar a dívida? Os descendentes vão pagar dívidas? Sabe, não tem muito sentido assim, o que é. O que é essa dívida? Qual é o montante dessa dívida? Quem está devendo o quê? Não tem. Você não consegue dar substância a esse termo. Então, eu não considero mais, eu aboli esse termo do meu vocabulário, não escrevo mais em lugar nenhum há muito tempo. Porque não tem mais sentido para mim. De novo, esse tipo de termo que ele serve para esquentar o coração. Entendeu? Falando, caraca, é mesmo, tá todo mundo me devendo, entendeu? Tem que fazer para mim, entendeu? Tá devendo, aquela coisa assim, fala assim, nossa, é isso, porque é dívida histórica, porque é estrutural. Já reparou como o adjetivo estrutural é colocado em tudo, igual o ketchup, entendeu? É estrutural. Sim. Agora tem transfobia estrutural, machismo estrutural, sexismo estrutural. Tudo é estrutural. Ninguém consegue nem definir o que é estrutural, mas taca em cima, vira tudo estrutural. E continuando nesse papo da dívida histórica na Califórnia, o governo quer dar US$ 600 mil para as pessoas que são descendentes de escravos. Você leu isso? Depois eu te mando. Que sério? Tem que ser E, nascido na Califórnia, que eu tô e, tá, interessada. e, tá, Tem que ter nascido na Califórnia? e tá andando. Eu, Não, né? eu Ah, acho então que já isso é não. Eu acho interessante. que, na verdade. Olha, mas sabe, não sei se você viu, Carlinhos. Tem a Angela Davis, que é uma feminista, né? A teórica feminista. Ela fizeram um exame de DNA dela e viu que ela é descendente de donos de escravos.
Legal, né? Gente, ué, Aí ela, não posso ser. Falou assim, é assim. Seus descendentes estavam no Mayflower, que é, né, o navio que trouxe os primeiros ingleses para a América. Eu falei assim, não, seu descendente estava nesse navio. Você é descendente, sim, de donos de escravo. Então, aí sim, a Angela Davis vai pagar por uma dívida histórica. é. Ainda negou, né? Você vai chegar numa hora, você vai ver negros que tinham escravos, e aí eles têm descendentes, aí eles vão pagar também. Assim, tem uns erros práticos, né, que a galera que lacra muito não chega a pensar. Na minha opinião, Falta não de pensa, não coerência. pensa na consequência da ideia. A ideia parece maravilhosa. Eu falo assim, caraca, que ideia maravilhosa fazer que as Sim, pessoas hoje paguem pelos seus privilégios, dos seus descendentes e tal, tal. Então, mas e aí? E se acontecer? Igual aconteceu com a Juarez, ela também paga? Aí se eu fizer um exame de DNA, comprovar que meu teve um estrago, eu vou pagar. Então, assim, né, faltou um pé na realidade, o que é normal no progressismo, né? Isso é uma postura normal. Assim como a gente vai ver, na minha opinião, muito problema quando chegar a hora da galera trans se aposentar. Eu só penso nisso. Quando eu vejo coisas trans, assim, ativismo trans, eu só penso nisso. Falo, cara, como é que essa galera vai aposentar? Porque assim, aposentadoria é homem e mulher, né? O tempo de serviço. E aí faz como? Com não binário, entendeu? Ninguém pensou nisso. Eu pergunto isso para os meus colegas assim, que estudam o sistema e tal. Ninguém sabe responder. As pessoas só comemoram que é a certidão agora. criam, criam uma parte específica, votem em projeto de lei para os não binários poderem se aposentar antes, ou também colocar na mesma idade É isso aqui que precisa dos homens. ser esclarecido, porque uma hora Problema. precisa ser esclarecido. Então, eles estão pedindo para aposentar mais cedo que o homem e a mulher. Então, assim, eles são mais especiais que o homem e a mulher, porque aí eles aposentam mais cedo. Então, assim, tem que estar claro que essa galera uma hora vai aposentar. E aí, como é que faz? Entendeu? Assim, então, não dá pensando nisso, um plano de saúde também, porque ainda que seja não Olha binário, que biologicamente é homem ou mulher. Aí a pessoa ou vai no ginecologista ou vai no urologista, né? Então, assim, vai em um ou outro, né? Vai em um ou outro. é uma confusão. É, e olha onde a gente chegou, né? A gente está discutindo quanto que o não binário vai aposentar. Mas eu penso É, o nisso, mundo eu falo, tá, juro, não eu tá. penso, gente, tá, beleza, muito bonito, tal, tá não binário na identidade, mas e aí, como é que ele vai aposentar? Entendeu? Eu só falo, como é que ele vai aposentar? Qual é a tabela dele? A tabela, a tabela dele vai ser regressiva? Entendeu? Quantos anos de serviço ele vai ter? E idade mínima? Eu só penso nisso. Eu não sei. Gente, porque é uma questão prática da vida, assim. Gente, eu sei que eu vou aposentar com 64. Então, assim, eu tô contando com 64. Não, mas assim, e o não binário? O que acontece com ele? Para onde ele vai? Quando ele vai pagar É, esse plano de saúde, ele paga o quê? Porque não tem não binários plano de saúde. Tem homem, feminino ou masculino. Entendeu? Feminino ou masculino. Então, assim, tem umas questões práticas da vida que a galera não pensa muito, não sabe como lidar. Mas isso é como aconteceu na questão da dívida histórica, né? De cobrar a dívida histórica através do exame de DNA. Ou sim. seja, a pessoa não pensou que uma pessoa negra hoje pode ser descendente de um negro do homem de escravo, como é a Angela Davis, entendeu? Ela não pensou nisso, ela achou que todo mundo que teve escravo no passado era branco, e não é assim. A verdade é que o mundo, como diz minha amiga Aline fala, o mundo é um grande triângulo das Bermudas, é cheio de confusão. Não dá para ficar botando uma coisa assim, uma coisa. Não dá, porque o mundo é confuso, o mundo é uma bagunça, entendeu? O mundo é uma zona. Aí você não quer categorizar pessoas na marca, dá problema. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Então, uma última pergunta agora. Queria saber quem te inspira? Quem te inspirou na Aqui no sua vida? Instagram. É, Não, na na vida, vida. olha, a Glória Maria me inspirava muito, assim. Eu achava ela sensacional, especialmente, sabe, nos últimos anos, que ela foi
tentaram cancelá-la várias vezes, né? Que ela era abertamente Sim, contrária ao politicamente correto, que começou, assim, né? Eu acho que o politicamente correto foi um desfavor pra gente. Eu brinco, sabe, Carlinhos, que concordo. antigamente eu logo sabia que a pessoa não prestava. Agora eu demoro, porque ela fala todos, prezados, daí ela fica parecendo, emula boa pessoa, entendeu? Então eu demoro meses para saber se a pessoa não Uhum. presta ou não. Agora, entendeu? Antigamente não, antigamente a pessoa falava o que ela queria, falava, caraca, fulana não presta já, né? Já seguia meu caminho. Então, politicamente o correto só atrasou a nossa vida. E ela botava muito, né, Uhum. muito pé firme nessas questões. As pessoas tentavam cancelá-la, só que ela é incancelável, não dá para cancelar a Glória Maria. Isso não existe. Então, meu filho, Uhum. quando você nasceu, entendeu? Quando você nasceu, a Glória já estava falando do Fantástico. Entendeu? Você não passou nem um quarto do que ela passou. Você tem que calar a tua boca. Tá? Então, assim, eu me inspiro nela, pela coragem também de hoje, no mais recente, de falar, Uhum. olha, não, acho um porre. Eu acho um saco. E é um saco. A gente precisa, Carlinhos, da voz do dissenso, entendeu? Para além da questão da treta, de tretar com o outro, entendeu? Não, a gente precisa da voz do dissenso. Senão a gente fica num discurso único. Isso é extremamente perigoso. Perigoso para a liberdade, perigoso para a produção Uhum. do conhecimento, perigoso para a produção científica. É perigoso. Esse discurso único é muito perigoso. É muito, muito perigoso. Na verdade, tentar coibir o dissenso é anticientífico. Como é que você vai calar a pessoa porque ela discorda, sabe? Ou porque ela tem um pensamento diferente. Assim, a Glorinha, ela foi uma geração bem, bem especial, especialmente nesse tempo, entendeu? De ser um dissenso, sabe? Ser uma mulher negra disposta a colocar o dissenso. E não ser cancelada, porque ela era cancelada. Maravilha, muito obrigado, Paty. Foi um Ai, prazer obrigada, ter você Carlinhos. aqui. Eu adorei. Muito obrigada. Estou à disposição. Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado. Obrigado, Boa Paty. noite. Boa noite, Beijo, pessoal. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.